Em 2009, nós, através de uma influência de fora, né, de uma pessoa que veio de Nazaré, trouxe essa ideia de movimento LGBT para Santo Antônio de Jesus. E aí nós conseguimos acoplar com o povo, com as pessoas aqui, a vontade com a ideia. E aí surgiu, em 2009, a primeira Caminhada Rosa, que foi uma caminhada política, mas ao mesmo tempo cultural, ao mesmo tempo artística e muito gay, muito LGBT, entendeu? Foi uma explosão de alegria. Então foi isso, foi o início de tudo, o pontapé inicial. Em 2009, a sociedade ainda tinha medo de assumir o nome Parada Gay. Tanto é que não foi Parada Gay, foi Caminhada Rosa. Então a gente foi dando essa roupagem aos pouquinhos, incutindo na mente das pessoas que era uma parada gay. Então foi a Caminhada Rosa, mas as pessoas aplaudiram e sabiam que no fundo aquilo era uma parada gay. No dia 4 de maio, aconteceu em Santo Antônio de Jesus a primeira parada gay, que reuniu centenas de pessoas. O evento é realizado pelo grupo LGBT. Aqui do meu lado eu tô com Adão Andrade, que é um dos organizadores dessa grande festa. Adão, qual a importância desse grande evento para Santo Antônio de Jesus? Obrigado a Infossage demais por estar aqui fazendo essa cobertura. Essa é a nossa primeira parada gay de Santo Antônio de Jesus. Uma parada, a população de Santo Antônio de Jesus veio em massa prestigiar aqui no São Benedito. Estamos muito felizes. E Adão, em relação à homofobia, como que fica Santo Antônio de Jesus com essa violência? Santo Antônio de Jesus ainda é uma cidade que precisa ser muito trabalhada em relação ao combate à homofobia. Precisamos educar as pessoas a cada dia de nossas vidas, para que as pessoas aprendam a respeitar as diferenças, essas diferenças que nos fazem os grandes seres humanos. Aproximadamente no ano de 2006, né, grupo de amigos, a gente se reuniu e criou a associação AG8 SAGE, com o objetivo de fortalecer, né, a luta aqui em Santo Antônio de Jesus, porque é uma luta feita de muita resistência. A gente não pode esquecer de nomes importantíssimos, como Juvenal Lima, Adão Andrade, José Raimundo, Roque Mata, dentre outros nomes. Mas com essas pessoas a gente organizou a associação AG8 SAGE, eu fiz o estatuto, lavrei ata, reuni o grupo e nós fundamos essa associação com esse propósito de atuar junto aos movimentos sociais, isso em 2006, né? E questões que envolvem a saúde da população LGBT, né? A questão do trabalho, do emprego, da renda, porque naquela época Santo Antônio vivia um momento de muito preconceito para o emprego, né? Era uma grande dificuldade, e as questões relacionadas também à saúde. Então a gente organizou esse movimento e logo fizemos a primeira parada LGBT de Santo Antônio de Jesus. E eu fui convidada para ser a madrinha, eu fui a primeira madrinha da parada LGBT, e eu lembro que o telefone não parava, porque as pessoas me ligando, perguntando se eu iria subir naquele trio, né, para ser a madrinha, receber a faixa. E ali eu percebi o quanto esse preconceito é forte. E eu estive lá, fui madrinha da primeira parada LGBT de Santo Antônio de Jesus, organizada por Adão Andrade, Juvenal, Roque Mata e José Raimundo, dentre outras pessoas também, né? E aí a gente foi para a rua no trio elétrico e a gente via a população participando, acompanhando. Eu participei da primeira, não participei da segunda, nem da terceira, e depois retomamos o movimento em 2014 com o grupo Cores da Cidade, onde realizamos mais umas 3 paradas e logo após esse movimento ficou a cargo do poder público. Só que a gente precisa lembrar de quem veio antes da gente. Porque tinha uma galera em Santo Antônio de Jesus, na década de 90, 80, que eles abriram muitas portas, né? Para hoje
a gente está com o movimento consolidado, com vários fragmentos do movimento LGBT em Santo Antônio de Jesus. Mas a gente pode destacar Germininho, Jorge, a gente pode destacar o próprio Assis Amâncio, que sempre foi uma referência na arte, na cultura, Neidúniga, as mulheres sempre foram muito tímidas, né? Mas tem Arcanja, tem Lene, são pessoas que na década de 90, 80, essas pessoas movimentavam os blocos, né? Que Santo Antônio tinha as micaretas, então nas micaretas era muito normal a gente ver essa galera da arte, da música se destacando e protagonizando esse movimento ainda silenciado, porque o movimento LGBT ele já existia, só que ele era muito silenciado. E aí a gente começa a ter essa primeira reunião lá na sede do PCdoB com Deni Corte, né, nossa madrinha eterna, em 2007. Só que em 2007 também acontece o primeiro movimento territorial LGBT aqui em Castro Alves. Olha que coincidência. Hoje, depois de 18 anos, né, quase 20 anos, eu estou morando aqui na cidade onde tudo começou. E aí esse movimento, que nasce também em Castro Alves, a nível territorial, ele migra para Santo Antônio em 2008, quando Gilvan Dias, Valdir Jubiabá, toda a galera aqui de Castro Alves e da região vai em Santo Antônio, porque Santo Antônio há muito tempo é a capital do Recôncavo, é a maior cidade aqui dessa região do Recôncavo Sul. E Gilvan, né, Dias, Valdir Jubiabá, Liz de governador Mangabeira e outras pessoas vão em 2008 para Santo Antônio para a gente fazer a primeira reunião para organizar a primeira parada do orgulho LGBT de Santo Antônio de Jesus. Mas no andar, né, no desenrolar da caminhada, se entendeu, né, que havia uma necessidade, né, de também uma outra construção, de um outro movimento, né, que também tivesse esses recortes das políticas públicas, mas que precisava talvez ampliar esses movimentos, né? E aí surgiu, através de rock, né, Mata, o novo segmento que foi o Cores da Cidade, aonde nós também fizemos parte, né, da construção deste grupo, e hoje nós temos no município, né, essas duas siglas, né, de movimentos LGBTQIAPN+, que é o Cores da Cidade e o AG8 SAGE. Então, a primeira parada, ela se deu, né, justamente por isso, foi aquele primeiro abraçar, né, do poder público, e aí a primeira ideia na época foi a parada rosa, né, que também linkava com o gestor da época, né, e aí nós fizemos com esse recorte. Então, foi esse pontapé inicial que nos deu aí esse legado de irmos para as ruas, de colocar a população, de o povo entender que, né, a caminhada, né, a parada não era só um momento de você estar na rua, né, não era coisa de gay, é porque gay não tem o que fazer, então vai fazer caminhada, então vai botar shortinho, então vai aproveitar o ensejo para fazer, né, digamos, baixaria na rua, envergonhar o município, não. A gente queria que o povo, que a sociedade entendesse que nós estávamos ali, mas buscando nossos direitos. Nós queríamos que a população entendesse que ali estava uma parte da sociedade santo-antoniense que deveria ser respeitada, que deveria ter seu espaço, que deveria ter seu lugar, que deveria ter sua voz, né, ouvida, né, que as nossas dores, os nossos problemas, as nossas situações enquanto LGBTs, a gente precisava que a sociedade nos ouvisse. Então, o ponto de partida foi uma parada que, né, um sucesso sempre, né, povo na rua, famílias na rua, e aí a gente vem nessa construção até os dias atuais. E aí sempre há também entre nós, né, não deixa de não ter os embates, a discordância. Então, entre uma e outra,
se fez uma caminhada, G8 ficou com seu segmento, o Cores da Cidade veio, criou também o seu segmento com as mesmas pautas, mas entendendo que precisava cada um dentro do seu entendimento, E aí, dentro desse âmbito todo, a gente vai conquistando, de fato, esses espaços. E aí a gente tem a primeira reunião no ano de 2007, na sede do PCdoB, Denis impulsionando, ela traz essa narrativa para a gente, porque até então a gente não sabia discutir, dialogar, só que a gente precisa lembrar de algo muito importante. A população GLS, que era assim conhecida na década de 80, de 90, ela sai desse surto de criminalização e de marginalização como vetores do HIV/AIDS. Então, a partir dos anos 2000, no início do século XXI, a gente passa a ter orgulho de dizer para todos os cantos que nós somos pessoas LGBTs, Nós somos lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Então, quando a gente sai dessa válvula de marginalização da contaminação do vírus HIV/AIDS, porque o Brasil ele ficou todo voltado na década de 70, 80 e 90, como a população LGBT fosse o grande vetor, a grande vetora da contaminação. E aí, quando o Denis traz essa narrativa para a gente em 2007, a gente fala, não, agora é o momento. Falar há 15 anos atrás, 20 anos, que você era um preto de periferia e gay, era um absurdo. A gente vivia muito pejorativamente falando. É uma vergonha, um preto, pobre, gay, Estou usando um termo mais, mas a gente sabe que não era assim que nós éramos vistos. Então, o que era que a gente fazia? Se trancava, porque ninguém poderia nem sonhar que você era um LGBT, porque a discriminação, preconceito de cor, de raça, de sexualidade era imenso para a gente. Então a gente tinha que estar camuflado o tempo todo, porque se alguém descobrisse que você era um LGBT, nossa, você estava acabado, Estava acabado. E aí você vai conhecendo justamente essas potências, que a gente vai se inspirando, que a gente vai se aproximando, que a gente vai vendo e vai dizendo assim, olha, eu não estou sozinho. Ser sapatão lá atrás era complicado. Muitos dos meus, muitos dos nossos eram violentados, foram espancados. E a gente tem história, aqui em Santo Antônio, que até hoje a gente não sabe onde está a Rosinha, que era uma travesti, aqui de Santo Antônio, em que nós não sabemos se ela está viva, se ela está morta, não se tem notícia. Tanto que Santo Antônio de Jesus se tem o nome Caminhada Rosa, em homenagem à Rosinha. E é isso, Boa noite, Liana. Boa noite, José Roberto Rocha. Em primeiro lugar, Hebe, um beijo no fundo do teu coração. Sabe que eu te amo demais. Você é uma mulher divina do coração, imenso, Hebe. Em primeiro lugar, um beijo pra você. Depois, em segundo lugar, um beijo. Minha mãe está na Bahia agora, assistindo nós, Hebe. Realmente, José Roberto, eu assisti o começo do programa, realmente eu fiquei emocionado com tudo que acontece aqui no Brasil. Principalmente na minha parte, que eu sou uma mulata, Hebe. Eu estou dentro do meu carro passeando porque eu sou uma mulata, tenho que descer do carro, botar a mão pra cabeça porque eu sou uma mulata. O preconceito que eu sou mulata. Eu moro na Brigadeiro Luiz Antônio, num apartamento próprio meu, porque eu sou mulata, os vizinhos falam que não sei o que, mas, entendeu? Mas na hora do imposto, para eu pagar meus impostos, são todos iguais. Entendeu, Hebe? Na hora do imposto, são todos iguais. Na hora de abrir uma conta no banco, todos são iguais. Agora, na hora que eles veem o visual da gente, aí já pensa o outro lado. Ô, Eliane, quem discrimina mais? A família? Duplamente discriminado, né, o Zé Roberto? Exato. Duplamente discriminado. Ela está te ouvindo. Porque é homossexual e porque é mulata.
Você Quer dizer, é ouviu? uma discriminação dupla. Ah, Hebe, isso eu sinto no coração, Hebe, eu choro. Realmente eu vou lá fora na Europa, Hebe, chego na Europa e sou abraçada com o braço da mão. Aqui no Brasil eu choro, Hebe, porque realmente dissimular aqui no Brasil, Hebe, realmente... Não, mas é isso, o programa hoje é justamente para tirar todas essas coisas, tirar essas dúvidas, Mas- não chore não. Não, Hoje é mas- noite de alegria. Emocionada de estar falando com você, Hebe, que realmente... Realmente a Eliane está muito emocionada e ela comentava com a gente antes do programa, Hebe, que uma das coisas importantes com as pessoas que a gente conversou aqui no centro da cidade, uma condição sine qua non, seria isso, de tratar o assunto, nem com condolência, nem para defender, nem para apoiar, que não era a nossa proposta, e tampouco para discriminar. E ela realmente ficou emocionada, dá para perceber aqui. Eu queria saber se você tem mais alguma pergunta, Hebe, porque nós estamos aqui ao seu dispor, acompanhamos o primeiro bloco e estamos aqui. A memória, ela fortalece. Eu vejo, tipo assim, eu não conheci, mas na Rodalinha, até me esqueci o nome, tem um rapaz que eu passava sempre, aí eu olhava para ele e eu meio que me identificava, porque é aquela coisa que eu digo que eu consigo identificar um de nós. E aí eu olhava, ele tá vivo até hoje na Rodalinha, um branquinho, ele faz crochê, eu não sei o nome dele. Aí eu falava, tipo assim, eu sou igual a ele. Era bem isso. E teve Rosinha também, que é a Caminhada Rosa, é por causa de Rosinha, que acho que foi a primeira mulher, ou foi o primeiro gay daqui da cidade, que se assumiu, foi embora dos Estados Unidos trabalhar. Uns dizem que ela voltou, outros dizem que não voltou, uns dizem que porque ela desafiou muitas pessoas, acabou ficando no meio do caminho. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu, né, nessa chegada para Santo Antônio. Se deu fim em Rosinha, né? Mas as histórias, ela é o que nos fortalece. Eu acho que se não tiver as histórias, a gente não consegue viver a nossa própria história. Porque a gente sempre vive baseado em algo que aconteceu com alguém. A gente pode não ir pelo mesmo caminho. Mas, tipo assim, por que eu tive coragem de casar? Não tinha nenhum casamento, mas já tinha várias pessoas ali que, para mim, aquelas pessoas que não tinham coragem de segurar na mão, de trocar carinho, tava ali esperando por alguém. Tipo assim, se você for, eu vou. Entendeu? Se você for, eu vou. Aí, então, se as pessoas já estavam ali, só faltava eu disse, então eu vou. Então, para mim, aquelas pessoas que precisavam dizer, eu tô aqui, só precisava de mim, e aí eu fui e casei. Então, essas pessoas foram meu rede de apoio. A história em Santo Antônio de Jesus, o movimento LGBT, ela tem um destaque muito grande nessa questão de tentar conscientizar as pessoas da importância dela, né? Embora algumas pessoas estão afastadas, mas é isso mesmo. Quando a gente fala de orgulho, a gente vai lembrar do que muitos passamos. Eu costumo dizer hoje que Santo Antônio de Jesus, a senhora fez histórias? Fez. Porque me lembro que quando eu fui da entrada, a lei tinha saído, né, que a gente tinha o direito de casar, e quando eu cheguei no cartório para dar a entrada, isso, né, refere-se ao orgulho. A atendente me disse assim, olha, isso não existe não, aqui a gente não casa. Eu disse, como não casa? É uma lei. Abri o aplicativo, mostrei ela, olha, tá aqui. Ela, mas aqui não casa. Eu disse, cadê a chefe do cartório? Ela fez assim, no momento ela não se encontra. Eu disse, tá bom, eu vou para casa, vou deixar aqui meu número de contato, me apresentei quem era. Ela fez assim, a senhora pode ser quem for, mas aqui não casa. Eu disse, tudo bem. Cheguei em casa, média de 2 horas depois, aí meu telefone tocou, pedindo que eu fosse ao cartório. Quando eu cheguei lá, encontrei a chefe do cartório, e ela fez assim, olha, desculpe a atendente, mas você está certa, é um direito seu, você quer casar, você vai casar. Isso em 2013. Então, eu tive a realização do primeiro casamento, né, homoafetivo feminino de Santo Antônio de Jesus e do Recôncavo Baiano. Mas foi uma luta. E hoje eu me sinto orgulhosa, né, pelo fato
de ter ido brigar, de ter mostrado em que eu tinha o direito do qual eles já tinham negado a outras pessoas que também estavam lá procurando. E aí, após, né, a realização do meu, acho que tivemos mais 3 em Santo Antônio. Hoje eu já não sei quantos temos ao todo, mas foi uma luta. Então isso me deixou com um orgulho muito grande em ter mostrado que os meus direitos, né, e deveres, porque quando a gente fala dos nossos direitos, a gente vai buscar pelos nossos direitos, a gente tem que lembrar que nós temos deveres também. Eu sonho em viver em um mundo que a gente não pode pensar só em Brasil, em Bahia, em Santo Antônio, Castro Alves, né? Eu penso em viver em um mundo, o meu sonho é viver num mundo onde as pessoas não se importem com a particularidade e a intimidade do outro. Porque ser uma pessoa LGBT é justamente falar sobre a nossa intimidade. Então, o meu sonho é viver um mundo sem preconceito, sem indicativo de violência dos direitos humanos. Então, eu acredito que nós teremos, sim, né, lá na frente, não só um movimento, mas uma cidade, uma comunidade, uma sociedade consciente, né, da inclusão e dos direitos das pessoas, porque a gente tem que acolher a pessoa, não o que ela tem, não o que ela carrega, né, e nem as suas escolhas, especialmente, né, acolher as pessoas do jeito que elas são e do jeito que querem ser. Então eu acho que Santo Antônio, talvez o que Santo Antônio precise é acelerar o passo para que marque mais presença nessa história. Mas a gente com certeza tem um legado e tem várias pessoas que deixaram fortes registros aqui em Santo Antônio de Jesus e que precisam só ser relembradas. Valeu a pena, né? Todas as lutas, todos os embates, né? Todos os bater na mesa e dizer: esse espaço também é nosso, esse espaço também me pertence e esse espaço tem que ser um espaço que acolha a todos. Então isso nos dá o prazer, isso nos orgulha, né? Eu vou dizer sempre uma palavra que eu digo: o meu corpo não importa só, os nossos corpos importam. E quando eu vou para a luta sozinha, eu sou um corpo único. E quando você se junta, se torna mais forte. Então a importância do coletivo, a importância de sempre estar em movimento, mostra que a gente existe. A gente avançou em algumas coisas, avançamos, mas ainda temos um retrocesso. Quando a gente vê que os nossos deixa a sua dor não é a minha dor, o seu corpo não é o meu corpo. Então deixou de ser uma luta pelo coletivo e virou um ego. Eu sou eu e eu, não nós. E quando a gente se sente sozinho, a gente altamente se abraça. Mas quando a gente se junta, a gente faz uma roda. E todo mundo se protege. Então o coletivo nos traz uma proteção. Sejam bem-vindos, venham somar, não cometam o erro que a minha geração cometeu, que foi a desunião. Nós brigamos muito, nós nos separamos, e em determinados momentos nós ficamos fracos porque rompemos, e vocês, fortes, unidos, são muito mais fortes. Então, sejam como correntes, como elos de corrente, unidos. Eu penso em ter uma casa para ajudar muitos jovens. Eu quero poder ajudar os jovens, não só dessa comunidade, mas abrir espaço para outras comunidades, né? Sendo LGBT ou não, porque o que está acontecendo com os jovens hoje em dia é um absurdo, certo? E a gente fechar os olhos, fingir que isso não está acontecendo, é muito triste. Então, se eu puder tirar do mundo do crime, para mim eu já me sinto contemplada. E eu já tirei, graças a Deus, eu já tirei vários e eu fico muito feliz quando eu vejo eles dizendo: se hoje eu tenho uma faculdade foi porque você me deu dormida, se hoje eu tenho um trabalho foi porque você me ajudou, né? Se hoje eu tô casada, moro em Salvador, foi porque você me tirou de um trabalho escravo que eu estava, me botou na sua casa, dormi na sala, dormi no chão,
comi o que tinha, mas eu mudei a minha vida. Então, quando eu vejo essas pessoas falar o que elas acham que eu represento para elas, eu digo, eu ainda posso continuar ajudando muitas pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai me dar permissão e eu vou fazer a diferença, Antônio Jesus. Não para dizer que foi eu que fiz, mas para essas pessoas ter um canto de apoio para se apoiar. Porque a gente precisa, entendeu? A gente precisa ajudar essas pessoas. E eu gostaria que tivesse mais pessoas olhando para esse lado.